Olá, aqui é o Marcos Borges, eu sou professor autor neste bimestre da disciplina AGT 001, Gestão da Tecnologia e Inovação. Estou muito feliz de poder interagir aí com vocês. Gostaria de falar assim, explicar para vocês o que é a minha responsabilidade dentro dessa disciplina. Eu revi os materiais escritos, montei os quiz, montei as atividades avaliativas e as provas. Acompanhei aí, a condução, junto com toda a equipe da Univesp, muito bem estruturada, e estou aqui montando esse vídeo aí como um último lembrete de tudo que foi discutido. Essa disciplina é uma disciplina muito importante. Tá? A tecnologia e a inovação são essenciais para nós mudarmos o patamar do país. Se a gente quer que o nosso país torne um país desenvolvido, se a gente quer oferecer oportunidade para as nossas crianças e jovens, se a gente quer oferecer empregos, a gente tem que entender e aplicar tecnologia e inovação no dia a dia do nosso país, na gestão pública, na gestão privada, entender que essa é a grande possibilidade do Brasil crescer e realmente oferecer uma qualidade de vida decente para a nossa população. Ok? Então, assim, o tópico principal da disciplina é inovação, então, os conceitos aí associados à inovação, a ideia aqui não é eu ficar repetindo o que vocês podem encontrar no material, mas é só lembrar vocês daqueles pontos que são importantes vocês saberem, aí para se preparar para a avaliação final. Então, primeiro entender muito claramente o que é inovação, qual é a definição de inovação, qual é o resultado que essa inovação gera, a gente já até comentou um aqui muito importante, que é a melhoria de vida da população, sem dúvida nenhuma, a oportunidade de nossas empresas crescerem, mas enfim, olhem lá no material, quais são os resultados que a inovação pode ter, entender que existe uma diferença muito grande entre ciência, que é estudo básico, normalmente na academia, tentando entender como alguma coisa funciona, como a coisa se comporta, a invenção, que é criar algo novo, a inovação, que aí realmente envolve não só inventar, mas transformar isso em um negócio, a difusão tecnológica, que é levar uma certa tecnologia aí para o mercado. Tá? Então, entendam muito bem a diferença entre esses conceitos, não é a mesma coisa, são bastante diferentes. A gente viu aí quais são as fontes de inovação, identifique, dá uma olhadinha, dá uma lembrada lá quais são as fontes de inovação, como que uma empresa pode inovar, da onde vem a inovação, com base em que a inovação acontece. E vimos uma coisa muito importante, não só para a área de inovação em si, mas em específico para a área de empreendedorismo, de startups, que são os ecossistemas, Então, o ambiente ajuda muito na inovação. Se onde a sua empresa está, é um ambiente de outros concorrentes que também inovam bastante, é um ambiente onde você consegue achar mão de obra preparada para inovar, é um ambiente onde existem fornecedores que podem te ajudar nos desafios de inovação, com certeza a sua empresa tem muito mais possibilidade de inovar também. Então, o ecossistema é essencial, A gente fala muito dos ecossistemas de empreendedorismo, Então, quando você fala lá do Vale do Silício, o que é aquilo, Por que Vale do Silício é o Vale do Silício? O Vale do Silício é um ecossistema, muito bem preparado para fomentar empresas, startups de base tecnológica. Não é que ele foi preparado na base da prancheta, na teoria, por governo, não. Foi acontecendo, de ter empresas tecnológicas, existe toda uma história, não vou comentar aqui em detalhes, mas uma empresa que foi lá, que trouxe muitos profissionais, a empresa acabou nem acontecendo do jeito que se esperava, mas aqueles profissionais se juntaram e acabaram criando outras empresas, acabaram criando estratégia de inovação, aí vieram os primeiros investidores,
perceberam que ali tinha uma oportunidade de negócio, começaram a investir mais, aí outros viram que aqueles investidores ganharam dinheiro, começaram também a investir, e foi se criando todo um ambiente, uma cultura, né, que dá o apoio para a inovação, né, nesse caso específico, no Vale do Silício, para startups de base tecnológica. Tá? Então, o ecossistema é importante, né? A gente entendeu e a gente estudou aí os setores da economia, né? Existem os vários setores da economia que a gente pode classificar. Lógico que nenhuma classificação é 100% correta, né? As empresas às vezes ficam no meio do caminho, né? Mas elas, de um modo geral, são bastante úteis. Né? Por exemplo, você sabe muito bem o que é o setor de commodity, né? Então, é um setor, né, que tem uma característica específica, que os preços são definidos de uma forma, né? A concorrência é definida de uma forma, e por aí vai. Existem vários setores, né? E é interessante vocês lá, né, dar uma olhadinha lá no material, olhem quais são os setores, né, e como a inovação, quais são as estratégias de inovação, né, associada a cada setor, né? Cada setor inova de uma forma diferente, né? É lógico que existem setores que inovam muito mais e têm demanda e têm obrigação de inovar muito mais que outros setores. E a forma de inovar de um setor é diferente de outro também. Então, né, deem uma acompanhada lá no material, identifique isso. Por fim, né, um autor que é importante, né, vocês estudarem aí, né, lembrarem as definições principais é o Schumpeter. Então, vejam a definição aí de inovação do Schumpeter. Tá? Vamos lá, vamos seguir um pouquinho, né, aqui, lembrar um pouquinho das coisas importantes dessa matéria. Né, e uma coisa que para mim, é uma área que eu estudo, já dei treinamento, já dei consultoria, que eu, né, trabalho também, né, com disciplinas lá na Unicamp nesse sentido, é a indústria 4.0. Né? Na verdade, né, a indústria 4.0, né, é a quarta, né, geração das revoluções industriais. Quais são essas 4 revoluções? A primeira revolução foi a primeira revolução da indústria, né? Foi onde teve a revolução industrial lá na Inglaterra, né? Foi quando surgiram as primeiras máquinas não baseadas em animais, né? As primeiras máquinas a vapor, por exemplo. Né? Então, aquilo fez, né, mudar completamente o ritmo da produção, né, a capacidade produtiva. Né? Então, essa foi a indústria 1.0. Já ali, né, no século XVIII, né, começaram a vir as máquinas a combustível, né, a petróleo, né, e elétricas. Isso foi uma segunda revolução, né, as máquinas mais rápidas, as máquinas mais eficientes. Né, e, conjunto com isso, né, veio também aí, nessa mesma época, né, os conceitos de linha de produção lá, né, de Ford. Já a indústria 3.0, né, é aquela indústria que já ali no meados do século XX, né, que já usa computador, né, já tem sistemas para controle, né, você digita lá a nota fiscal, você digita, né, a compra de uma matéria-prima, você controla o estoque num sistema, né, e usa até alguns robôs, né, ou máquinas automatizadas para fazer certos processos industriais. Né? Mas tudo ainda separado, né? E a interface entre esses sistemas e esses robôs é humana. Né? Então, sai lá do sistema né, o planejamento da produção, por exemplo, né? Um humano pega aquilo e configura a máquina para produzir conforme aquilo. E aí você vem a quarta revolução industrial, que que não é uma tecnologia, né, um conjunto grande de tecnologias que chegou ao mesmo tempo, que tem um impacto muito grande na indústria. Por quê? Primeiro porque eles eles fazem aí a conexão máquina-máquina. Né? Então, aquele sistema que fazia planejamento de produção, agora ele conversa direto com a máquina e a máquina produz sem precisar ter um humano no meio. Né? Essa é uma característica importante, né? Tem uma tecnologia extremamente importante associada à indústria 4.0, é o IoT, né? A Internet of Things, a internet das coisas. Né? Então, os equipamentos começam a conversar diretamente com os sistemas, né, e passar informações. Então, os sistemas conseguem ver, por exemplo, tudo que está sendo produzido imediatamente. Né? Então, essas são as 4 fases, né? E é interessante entender, né, que, embora o mundo esteja hoje focado em caminhar para a indústria 4.0, nem todas as indústrias já são no mínimo 3.0. No Brasil,
né? Há documentos, há estudos que indicam que boa parte das indústrias do Brasil ainda está na 2.0. Ou seja, né, ainda nem começou, né, a usar computadores. Os sistemas ainda não são, ou começou, mas ainda não tem todos os controles nos computadores. Não tem sistemas controlando tudo muito bem. Né? Muita coisa ainda é manual, muita coisa no papel. Né? Eu passei por muitas indústrias nesse país aí, ao longo aí da minha vida como consultor, né? E eu vi N exemplos de pessoas controlando coisas em papel ainda. Né? Então, assim, a indústria 4.0 no Brasil, né, ela tá um pouco mais, mais desafiadora um pouco, né, porque a gente não chegou no 3 ainda em muitos casos. Né? Os impactos no Brasil da 4.0 são importantíssimos, é importante vocês darem uma olhada ali no material para ter uma coisa, né, uma base um pouquinho melhor, né, para se preparar até para a prova, tá? Mas lembrando, né, o Brasil já está atrás, né, se a gente não perder esse bonde aí, né, a nossa indústria cai, né, desde os anos 80. A gente está mais de 30 anos com a nossa indústria encolhendo. Mas se a gente não conseguir fazer a nossa indústria rapidamente modernizar, né, o Brasil vai ficar irrelevante quando a gente fala em indústria. A gente precisa urgentemente atualizar nossas indústrias. Ou a gente acompanha essa revolução da 4.0, ou nossa indústria vai fechar, vai deixar de existir. Né? E essa indústria 4.0 também tem muitos impactos no emprego que precisam ser estudados, dêem uma olhada lá com mais detalhe, mas no fundo, né, em resumo, né, aquela pessoa que fazia atividades sem desafios intelectuais, né, a pessoa que carrega coisa, né, que aperta o botão da máquina, a pessoa né, sei lá, né, faz atividades manuais, né, ou mesmo aquelas pessoas que fazem atividades, né, não manuais, mas atividades que sejam padronizadas, né, atividades que sigam um script, sigam uma regra, né, elas têm um risco muito grande de perder o emprego, tá? Porque hoje é mais barato você colocar um robô, é mais barato você automatizar, né, do que ter uma pessoa ali para fazer algo que não use a sua capacidade intelectual. Então, a gente não pode mais desperdiçar a capacidade intelectual das pessoas. Né? Então, para isso, né, e aí é uma curiosidade até da integração das duas disciplinas que eu estou dando aqui na Univesp, né, é importantíssimo que todas as pessoas, né, entendam tecnologia, saibam usar computador, né? Então, sejam capazes de fazer o que a gente chama lá, né, na outra disciplina de pensamento computacional. Né? Porque ou a gente prepara nossas crianças e jovens para o mundo moderno, e o mundo moderno vai ter computador, vai ter tecnologia, ou elas não vão conseguir emprego no futuro. Tá? Então, esse aí, a indústria 4.0 impacta profundamente os empregos também. Alguns outros conceitos que vale a pena vocês olharem, né? Dá uma olhada lá na taxonomia das mudanças do Freeman, tá? No manual de Oslo, da OCDE, né? Um desafio que é importante, né, para empresas que querem se tornar competitivas no mundo, né, é serem ambidestras, né, rapidamente aqui, né, desculpa, gente, sem muita teoria, é aquela empresa que é muito eficiente em fazer as coisas que ela sabe fazer, mas ao mesmo tempo sabe se atualizar muito bem e muda facilmente e se adapta facilmente. Né? Então, tem empresas que sabem fazer as coisas muito bem, mas não sabem mudar. E tem empresas que mudam com frequência, mas não fazem com eficiência aquilo que elas têm que fazer. Né? O mundo hoje exige as empresas que sejam os dois ao mesmo tempo. É isso que a gente chama de ambidestria. Né? Lembra, ambidestro é aquela pessoa que escreve com as duas mãos, né? É isso, a empresa ela tem que ser capaz, né, de inovar, de mudar com frequência, de uma forma muito eficiente, e ao mesmo tempo de tudo aquilo que ela faz, fazer muito bem. Fazer com eficiência, sem desperdícios, rápido e com qualidade. Né? Um outro conceito que nós falamos aí é um conceito que está impactando o mundo inteiro em várias questões, né, em questão econômica, em questão social, né, antropológica, né, que são as KIBS, a KIBS, né, que são essas KIBS? São as Knowledge Intensive Based Services, são os serviços baseados em conhecimento intensivo. O que são esses KIBS?
né, são aquelas empresas, né, altamente baseadas em conhecimento, né, e que são empresas que têm um impacto cada dia maior na economia, né. Exemplos, as grandes empresas de tecnologia, Google, Facebook, Amazon, né? Então, são empresas de serviço, né? Mas cujo serviço é um serviço que usa profundamente conhecimento, né? Usa intensivamente conhecimento. Essas são as empresas que mais crescem, esse, né, é a área aí que mais cresce no mundo. E lembrando, né, que já é uma realidade, né? Tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento, né? O Brasil já está nessa situação, os desenvolvidos ainda mais. A maior fatia do PIB, né? Da economia dos países hoje está na área de serviços, não é mais na área primária, né? Agricultura, pecuária, nem na área secundária, indústria, é serviços. Aí chega aí a 3/4 da economia de muitos países desenvolvidos são serviços. Mas não é só o serviço do comércio, não é só o serviço do salão de beleza, né? Também inclui aí todos os serviços de tecnologia. As empresas de TI, né? São empresas que, né, mais cresceram, e principalmente na pandemia, elas explodiram de tamanho, né? Estão aí com uma demanda gigante de mão de obra que não conseguem atender, né? Então, em um mundo, né, a gente está falando de empregos, em um mundo onde tem muitos empregos, a gente tem milhares e milhares de empregos abertos, sem conseguir serem profissionais, né, só aqui no Brasil, né, só aqui, né, na cidade onde eu moro, que é Campinas, aqui em São Paulo, né, a gente tem fácil mais de 10 mil empregos abertos sem conseguir ser atendidos, né, na área de tecnologia, tá? Então, a área de tecnologia é uma das coisas, mas, de um modo geral, a área de serviços hoje é a área, é o carro-chefe das economias. Tá? E, fechando aí os conceitos importantes, né, não esqueçam de dar uma olhada, né, o que é a arquitetura organizacional. Tá? Eu aí, né, gostaria realmente de agradecer bastante vocês aí por essa companhia ao longo desse semestre, né? Gostaria muito de ter tido contato com vocês, mas, né, não foi possível, tá? Mas que eu espero revê-los aí em alguma outra disciplina, né? Coloco à minha disposição, me procurem, eu sou aqui professor da Unicamp, pode procurar o laboratório LIAG, Laboratório de Informática, Aprendizagem e Gestão, né? Vai ser um prazer aí conversar com vocês, trocar ideias com vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado aí do semestre, né? Eu fiz o possível, né, dentro do meu escopo, né? Lembrando aí que, né, o meu escopo era específico, né? Para que realmente fosse uma disciplina bem interessante para vocês. Os conceitos são muito importantes, não são só importantes para o curso de vocês, mas são importantes para o mundo em que vivemos, né? Aproveitem bastante e boa sorte na prova, gente. Obrigado. Tchau, tchau.